não se aprende do dia para a noite, como eu falei aqui. Você deve estudar primeiro o cara que você vai fazer o curso, para saber se realmente é aquilo que você quer fazer naquele momento. Porque às vezes o que vai ajudar acaba atrapalhando. Tem gente que está lá no básico e quer fazer um curso nível 2. E aí vai começar a não entender o que se está falando ali. É bom você entender que existem metodologias mais simples. Ou seja, a gente tem um treinamento que a metodologia, a forma que eu falo, é a linguagem do povão. Eu não vou de muita linguagem técnica não, porque eu sei que tem muita gente que não vai entender. Então, assim, eu sei que a galera que trabalha com manutenção de celular é simples assim como eu. Eu tento levar, né, explicações simbólicas de formas bem didática, né, para que a pessoa entenda o que é cada coisa. Por que muita gente não aprende? Primeiro, eu vejo muita gente que quer reparar a placa, que está com um problema na bancada, vai lá e vai abrir um esquema elétrico. Se o cara não entende de eletrônica, o que danado ele vai fazer com o esquema elétrico na bancada? Ele não vai entender nada. Entende por que muita gente não consegue entender? E não consegue compreender? Porque não vai entender como é que funciona o esquema elétrico. Se você não sabe como é que funciona o esquema elétrico, como é que você vai conseguir analisar as malhas? Como é que você vai conseguir medir? Como é que você vai conseguir chegar à conclusão? Então, são vários erros que vai num todo e você não vai conseguir fazer nada. Então, presta bem atenção. Como é que eu consigo reparar a placa? Primeiro, tem que ter um conhecimento básico de eletrônica. Quando eu falo básico de eletrônica, eu estou falando o básico mesmo. Coisas simples. Como é que funciona um capacitor? Quais são as 4 grandezas elétricas? Como é que faz uma medição no capacitor? Para que ele está na placa? Qual é a função do capacitor na placa? Pô, o cara tem que entender isso. Não adianta você saber reparar a placa se você não sabe como funciona um capacitor, uma bobina, um diodo, um transistor, um resistor. Tem que saber como é que funciona cada componente. Então a gente trabalha primeiramente, né, o conhecimento em eletrônica. A eletrônica que a gente ensina é eletrônica aplicada para celular. É componentes que estão na placa de celular. Então eu não vou estar falando aqui, né, de potenciômetro, relé, coisas do gênero que você vê em outras placas eletrônicas. Não, a gente trabalha o que tem na placa de um aparelho celular. Então o que eu tenho no aparelho celular? Eu tenho resistor? Tenho. Beleza, então a gente vai estudar resistor. Eu tenho bobina na placa do aparelho celular? Tem, então vamos estudar bobina. Eu tenho diodo? Tenho, então vamos estudar diodo. Ou seja, todos os componentes. Circuitos integrados. A gente tem quais circuitos integrados? Para que servem eles? Quais são os circuitos integrados que a gente tem na placa? Então a gente tem o quê? A gente tem PA. O que é PA? PA é um amplificador de potência. A gente tem PA de áudio e PA no setor de radiofrequência. Então vamos estudar sobre esse componente aqui. Qual é a função dele na placa? E no setor ao qual ele está operando. A gente tem transceiver, a gente tem multiplex, a gente tem coupling, a gente tem diversos componentes na placa. Se eu não sei como funcionam esses componentes, logo eu não sei reparar a placa. Toda placa de aparelho de smartphone vão ter praticamente os mesmos componentes. A única diferença é que um pode ter 2 componentes do mesmo componente, né, fazendo funções duplas. Outro pode ter um componente com aquele outro componente dentro dele. Mas eles vão ter os mesmos componentes. O setor de radiofrequência vai trabalhar sempre do mesmo jeito. Os Androids você vai encontrar a baseband dentro da CPU. Os iPhones, a baseband é de forma externa. Ou seja, a gente vai ter um circuito montado que a gente precisa estudar. Vamos entender sobre o setor de radiofrequência. Primeiro, vamos lá. Setor de radiofrequência. A gente entende, sabe como é que funciona, como é que faz isso, tudo direitinho, tal, bonito. Beleza? Já sabemos como é que funciona o setor de radiofrequência. Se dá um problema ali, se eu sei como aquele setor funciona, então eu vou saber como medir. Não tem como eu aprender a trabalhar com placa se eu não sei como funciona cada setor. E para que eu saiba como funciona cada setor, eu tenho que entender de eletrônica, né? Então tem um passo a passo. Eu digo isso como 4 passos, né? Primeiro, você tem que estudar eletrônica. Segundo, você tem que entender sobre esquema elétrico, que também é eletrônica, mas você só vai entender se você tiver o conhecimento básico do funcionamento dos componentes, de sigla. Tem que saber, pô, você abre um esquema elétrico, tem um monte de sigla, tem um monte de símbolo. Aquilo ali é eletrônica, pessoal. Então, para eu entender aquilo ali, eu tenho que ter uma base. Então, se eu tenho base de eletrônica, logo eu entendo o esquema elétrico mais fácil. Logo, com o esquema elétrico, eu consigo analisar os circuitos, eu consigo entender como eles funcionam. Circuito de iluminação, pô, como é que funciona? Vamos lá, vamos estudar em cima disso. Circuito de iluminação é isso, isso e isso, beleza. Agora eu preciso saber como é que funciona o circuito de áudio. Então vamos estudar um pouco sobre o circuito de áudio, vamos entender como é que funciona o circuito de áudio. Quando você tem todo esse conhecimento, né, de como funcionam esses setores
Aí você vai estudar análise de defeito. Você já vai estar num nível intermediário avançado. Quando você chega aí, você já chega num nível intermediário avançado, que você já sabe como funciona cada circuito e como é que pode apresentar um defeito. Apresentando determinado defeito, você já diz, ó, nesse circuito, quais são os componentes mais importantes? Circuito de áudio, o que eu tenho? Qual é os componentes que eles juntos, né? E foram elaborados o setor de áudio. Quais são os componentes? Então, eu tenho tal componente, tal componente, tal componente. Então, eu vou medir tal componente tá ok, tal outro componente tá ok. Tá, o outro componente não tá ok. Então, logo, eu acredito que esse componente é o componente que está ocasionando defeito. E aí eu vou lá, removo o componente e a placa funciona normalmente. Então, tenho que entender esses fatores, né? Eu tenho que saber interpretar, e para que eu consiga interpretar um esquema elétrico, para que eu consiga interpretar um defeito, eu preciso entender dessas funcionalidades, né? De como é que funciona um esquema elétrico, de como é que funciona um circuito e tudo isso. Então, é bem por aí, beleza? Então, a galera aí que é aluno nosso já sabe que a gente ensina, né? Dessa forma no nosso treinamento. Por isso que eu digo que nosso treinamento é diferencializado, né? Começa com a eletrônica, depois a gente vai para análise de tensões, começa a estudar esquema elétrico, depois a gente analisa circuito, depois a gente vai para análise de defeito, depois a gente volta para setor de inicialização, depois a gente vai para radiofrequência, ou seja, a gente ensina o passo a passo, não é coisas aleatórias assim, como eu vejo diversos outros cursos. Sempre pergunto ao aluno, não está com dificuldade? Beleza, qual é a tua dificuldade? É tal coisa, beleza, ó, temos 3 aulas aqui, você vai assistir 3 aulas, um exemplo, estuda essas 3 aulas e depois você volta a falar comigo, beleza? Beleza, o cara vai lá, professor, caramba, não precisa só me explicar mais nada, eu já sei aqui fazer tal, tudinho, cara, realmente eu passei por essas aulas, não tinha prestado atenção. Então é isso que eu digo, se preocupar com a formação de cada um dos alunos, né? Isso é bem importante aí na hora de fazer um treinamento.